Hoje eu vim falar com vocês sobre posicionamento. Muitas vezes nós não entendemos porque algumas coisas na nossa vida não dão certo, nós nos sentimos vítimas, nós queremos encontrar culpados, a gente não compreende o que de fato está nos atrapalhando e muitas vezes somos nós mesmos os sabotadores da nossa história. Nós impedimos as bênçãos de Deus, nós nos atrapalhamos com nossas escolhas, nós tomamos decisões precipitadas, agimos de maneira ingênua e aí, dentro de tudo isso, colhemos consequências que não são de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente acreditava, de acordo com aquilo que Deus colocou no nosso coração que iria fazer. Então hoje eu quero convidar você a refletir numa passagem que eu separei aqui que está em Colossenses, no capítulo 4, são 3 versículos na verdade que eu separei, a gente vai refletir junto, para que você possa nesse momento organizar a sua casa, para que, e quando eu falo casa, eu falo o seu coração, porque a gente precisa se curar e se organizar de dentro para fora, e através disso a gente conseguir colher frutos externos, mas antes disso a gente precisa olhar do lado de dentro, porque o que está do lado de dentro reflete do lado de fora. Então você precisa se alimentar primeiro, alimentar a sua alma primeiro, de uma maneira correta, para que você possa expor de uma maneira correta. Então hoje a mensagem que eu quero trazer para você é posicionamento. Se posicione de maneira correta, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vida, organiza a sua casa. Acaba com essa bagunça que está do lado de dentro e do lado de fora. Vamos ler o versículo? É Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Quando a gente fala aqui nesse primeiro versículo que eu estou lendo para vocês, que fala sobre dedique-se em oração, é que a gente precisa primeiro tomar consciência que independente de como nós professamos a nossa fé ou a nossa religião, nós não temos poder sobre todas as coisas. Nós precisamos compreender que nós somos dependentes de forças maiores. Forças essas que nós não vemos, mas nós sabemos que nós podemos invocá-las, né? Então nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos Jeová como nosso Criador e nós temos a Palavra de Deus como nossa orientação. Então quando nós nos posicionamos com fé para orar e apresentar aquilo que nós não temos força para consertar, as coisas começam a tomar rumo. Quais são esses rumos geralmente quando a gente apresenta as áreas da nossa vida? Primeira coisa, quando a gente começa a orar, nós começamos a enxergar de fato o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente caminha confuso, a gente caminha perdido, a gente vê o problema, mas não consegue ver a solução, a gente caminha sobre aquele bolo de problema e confusão, mas a gente não consegue começar, não sabe por onde começar. Sabe quando tem muita bagunça, um ambiente está tão bagunçado que você olha e você fala, meu Deus, por onde eu vou começar a organizar isso aqui? É mais ou menos assim que funciona. Então, quando a gente ajoelha para orar e apresenta a nossa vida e apresenta as coisas que nós queremos, nós nos posicionamos da maneira correta, porque nós deixamos claro que no mundo físico nós vamos fazer a nossa parte, mas no mundo espiritual nós cremos que nós dependemos em Deus e que Deus ele vai fazer por nós aquilo que nós precisamos. Então quando a gente começa a orar, Deus já começa a nos dar a clareza de como nós devemos agir. E partindo disso também, através da oração, nós pedimos a Deus a solução, a ajuda. Nós pedimos a Deus que traga pessoas, crie situações, crie oportunidades e através de tudo isso as coisas começam a se movimentar. Muitas pessoas pensam que oração é uma coisa religiosa e oração não é uma coisa religiosa. Oração é um relacionamento, é uma conexão com Deus, é uma conexão com a força maior. É um Wi-Fi, é o seu Wi-Fi. O seu celular, para ter essa informação que você está recebendo agora, ele não precisa de uma conexão Wi-Fi. Para ele funcionar, ele não vale nada, presta atenção nisso. O seu celular hoje, ele não vale absolutamente nada se ele não tiver uma conexão Wi-Fi. Ele pode ser o celular mais perfeito, ele pode ter os melhores aplicativos, ele pode ter a maior tecnologia. Se ele não tiver uma conexão Wi-Fi, a funcionalidade dele fica completamente inoperável. E assim somos nós. Se nós não temos uma conexão direta com Deus, por mais que nós tenhamos as maiores oportunidades, nós não conseguimos funcionar dentro de uma plenitude, tá? Então esse primeiro versículo, ele fala também sobre a mente alerta e o coração agradecido. A mente alerta e o coração agradecido fala muito sobre a gente cancelar esses pensamentos negativos que muitas vezes nos causam depressão, que muitas vezes nos traz preocupação, que muitas vezes anula, a nossa fé em Deus. Por quê? Porque quando a gente não fica em alerta com os nossos pensamentos, aqueles pensamentos negativos, aquela vozinha maligna que vem falar na nossa cabeça, ela começa a nos contaminar. Então é assim, primeiro, todo mundo sabe,
né, que existe essa influência, batalha na mente, essa influência espiritual negativa que vem, que lança uma preocupação na nossa cabeça, e nós, quando nós estamos agindo de maneira ingênua, nós acreditamos que aquele pensamento é nosso e a gente começa a criar uma somatização de pensamento na mente. Um pensamento negativo que se conecta a outro, que se conecta a outro, que vai criando emoções dentro de nós. Essas emoções vão vindo para o coração e aí se transformam em ações e palavras. Então tudo isso gera consequências negativas. Quando a gente ora, né, e quando a gente vive em alerta na nossa mente, a gente não deixa que esses pensamentos negativos tomem conta do nosso posicionamento. Porque aí quando você caminha em oração, você caminha em fé. E caminhar em fé é acreditar e esperar no melhor. Você faz a sua parte de maneira consciente e sábia, mas você também espera que o melhor aconteça. Você não fica, ora e fica preocupado, nossa, agora como é que eu vou solucionar, como é que as coisas vão acontecer? Não. Você ora e sabe que se você fizer a sua parte, a solução vai aparecer de alguma maneira, a organização vai surgir, você vai conseguir ter força, ânimo, disposição para começar a ajustar as coisas que estão fora do lugar, tá? Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E aqui o versículo termina falando, coração agradecido. Gente, ter um coração grato é, digamos assim, o topo da frequência energética divina. Quando nós caminhamos com o nosso coração grato, as energias negativas não conseguem nos contaminar, porque nós vivemos uma frequência plena. A plenitude da gratidão não nos deixa sentir egoísmo, não nos deixa sentir revolta, não nos deixa nos vitimizar, não deixa haver uma conexão com coisas negativas. Então a gente não caminha preocupado, ansioso, enfim, dessa maneira que eu já falei para vocês, que a gente acaba alimentando os nossos pensamentos de maneira negativa. O próximo versículo que eu quero refletir com você é o versículo 5 desse mesmo capítulo em Colossenses, capítulo 4. O versículo 5 diz assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveite bem todas as oportunidades. Esse versículo aqui, quando ele fala para nós vivermos bem, ele está deixando claro que o nosso comportamento faz toda a diferença. Nós devemos ter sabedoria no nosso comportamento. E muitas vezes nós não temos, muitas vezes nós fechamos as oportunidades e as portas porque falamos demais, porque somos orgulhosos. Quando nós somos orgulhosos, muitas vezes nós fechamos muitas portas. Nós nos tornamos altivos, nós afastamos as pessoas, nós agimos de uma maneira na qual muitas vezes você ajoelha, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque você não está ouvindo isso por acaso. O Espírito Santo de Deus tem sim um propósito com essa palavra. Você está aí porque você precisa ouvir isso. Muitas vezes nós oramos e nós pedimos a solução. Aí Deus move as peças e cria uma oportunidade. E quando Deus cria essa oportunidade, geralmente está ligada a pessoas que Ele aproxima de nós, situações que Ele cria para a gente estar participando. E aí, se o nosso comportamento não nos permite viver com sabedoria entre as outras pessoas, a gente fecha essas portas. A gente cria confusão, a gente desrespeita, a gente age com preconceito, a gente age com orgulho e todos esses comportamentos que geralmente estão ligados ao caráter, à falta de princípio, que nós muitas vezes não temos consciência que estamos agindo assim, tá? Muitas vezes nós agimos de maneira errada sem ter consciência e acreditamos que estamos com a razão. Então é muito importante que quando a gente vai fazer oração, a gente não ore só pedindo coisas, mas a gente ore por nós mesmos também, pedindo para Deus te ajudar a identificar quais são os comportamentos que te prejudicam. Porque muitas vezes Deus quer te abençoar, mas Ele não consegue te abençoar por causa do seu próprio comportamento. Às vezes você é uma pessoa que se isola, você não cria relacionamentos e essa falta de relacionamento impede você de ter as oportunidades que você tanto pede a Deus. Deus está querendo abrir as portas, Deus está querendo te dar as oportunidades, Deus está querendo aí levar você no caminho, na direção que você tanto pede, porém você fecha as portas com o seu comportamento. Então quando a gente faz uma oração, a gente também precisa pedir a Deus para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que a gente possa corrigir aquilo de errado a gente vem fazendo através das nossas ações. Então aqui fala sobre o bom comportamento, o comportamento com sabedoria com os outros, e fala para a gente aproveitar bem as oportunidades. Então se surgir uma oportunidade na sua vida hoje, seja ela profissional, seja ela ministerial, seja ela, enfim, em qualquer relacionamento, abrace essa oportunidade com toda a sua força, mas apresentando a Deus em oração. Então olha só, as peças do quebra-cabeça você vai apresentar em oração, você vai caminhar em alerta com seus pensamentos em relação a isso, você vai se manter agradecido pelas coisas que estão surgindo e aparecendo, você vai começar a corrigir os seus comportamentos que te atrapalham
E você vai começar a abraçar as suas oportunidades de uma maneira mais agradecida, de uma maneira mais inteligente, porque muitas vezes nós somos ingênuos, nós falamos demais. Às vezes você está com tudo na mão, você está ali, sabe, premiado com uma das melhores oportunidades da sua vida, só que você fala demais. Você é altivo, você é arrogante, você se sente a última bolacha do pacote. E por conta disso, muitas vezes você perde a sua oportunidade. Eu preciso ressaltar uma coisa aqui, gente, que eu penso muito nisso. Quem lê a Bíblia, quem ouve pregação e quem conhece as passagens bíblicas sabe que existem muitas situações de muitas pessoas que perderam oportunidades com Deus porque elas mesmas não consertaram a casa, não arrumaram a casa. Quando a gente fala de arrumar a casa, se posicionar da maneira correta. Se você que é você não está se importando com a confusão, com o problema, está acomodado nessa situação, você acredita mesmo que Deus mesmo te amando muito, muito, Ele vai parar e vai falar, nossa, coitado, tá lá deitado na rede, tá cheio de problema, mas ele nem se move, não ora, não se mexe, não invoca, não chora, não faz nada. Se você não se posicionar e ser o primeiro a se preocupar, sabe, com a sua vida, com a sua fé, com a sua salvação, com o seu ministério, com a sua família, sabe, não adianta você reclamar daquilo que você não se posiciona para consertar. E aí, eu falo para você que a gente tem que consertar não somente com a força do braço, mas é com a oração. Porque muitas vezes nós precisamos buscar em Deus a sabedoria e o discernimento de como consertar. Não é só simplesmente ouvir agora o que eu estou falando, levantar e falar, não, então eu vou sair resolvendo tudo. Não. Muitas vezes você precisa recuar, reconhecer que você não sabe como resolver, reconhecer que você não tem ainda o discernimento e a sabedoria para sair dessa posição que você está, mas que você vai se posicionar como alguém que vai caminhar dentro da direção de Deus. Então você vai orar sim, você vai buscar em Deus a solução sim, mas a hora que você tiver em Deus a resposta, a direção, você vai se levantar para sair dessa zona de conforto e se posicionar. Porque se você que é o maior interessado, não se preocupar com a sua salvação, eu tô falando sério, o mundo tá acabando, as pessoas estão morrendo. Se você não acredita que Jesus está voltando, você não pode duvidar da morte. As pessoas estão morrendo, os países estão sendo atingidos, os locais estão sendo destruídos. Aos poucos nós estamos vendo as pessoas sendo assoladas. Só que a gente acredita que isso não vai acontecer com a gente, mas se a gente não se preocupa com o nosso posicionamento, com a nossa fé, com a nossa salvação, poxa, preciso consertar minha vida aqui, preciso, mas também preciso garantir uma vida pós aqui, porque eu não tenho de fato consciência do que eu estou fazendo e de como será se eu não me posicionar. Então, não pense você que eu não estou falando de uma maneira ruim, tá? Deus nos ama, Deus quer o nosso melhor e é por isso que Ele levanta pessoas para fazer isso que eu estou fazendo aqui, trazer conselho, trazer a palavra, sabe, ensinamento. Mas, se Deus fala de novo e fala de novo e você continua acomodado, se você que é o maior interessado pela solução, que Deus está falando, arruma a sua casa e você não se levanta para arrumar, você não se posiciona para orar, você não se posiciona para falar, calado inimigo, não vou aceitar esses pensamentos negativos na minha cabeça. Eu tenho um Deus, eu confio num Deus. Se Ele levanta uma serva para falar comigo, Ele cria situações para dar oportunidade, para solucionar a minha vida. Eu creio que um Deus justo e salvador vai me ajudar. Se você não se posiciona dessa maneira, se você que é o maior interessado não arruma a sua casa, não pense você que Deus ele vai ficar implorando para você. Deus faz como na história de Davi e Saul. Saul deixou de fazer a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus para seguir os desejos do próprio coração. Porque chegou um determinado momento que ele estava tão soberbo e arrogante na posição que ele estava, que ele já acreditava que ele podia solucionar do jeito dele. E sabe o que Deus fez? Deus levantou outro para substituí-lo. Em um determinado momento ele já não era mais considerado parte do plano. Exatamente como Jacó e Esaú. Se você prestar atenção na história de Jacó e Esaú, eu não sei se você conhece, mas são dois irmãos. Você vai ver que você começa a ler o contexto da história de Jacó e Esaú, porque trocou a bênção dele por um prato de lentilha, ele quase não é citado, ele é praticamente ignorado. Ele que seria o filho que tomaria posse da primogenitura, da bênção, ele deveria ter sido a verdadeira história na Bíblia, mas não foi. Quem tomou a frente e protagonizou a história dos irmãos foi Jacó. E por quê? Por causa do posicionamento dele,
porque ele não saiu dali enquanto não recebeu a bênção. Então tudo isso que eu estou falando para você é porque de alguma maneira o Espírito Santo de Deus quer que você saia desse comodismo, que você enxergue o seu próprio comportamento. Você não está se posicionando, arrume a tua casa. O próximo versículo que eu quero refletir com você é o 6, também do capítulo 4 de Colossenses, que diz assim: que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Irmãos, o que isso significa? Isso é uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que eu geralmente estou sempre conversando com as pessoas, estou sempre de alguma maneira buscando em Deus, aconselhar as pessoas com a palavra de Deus, compartilhando com as minhas experiências de vida. E eu sempre peço a Deus que abençoe a minha boca para que eu seja fonte de águas doces e não fonte de águas amargas. Muitas vezes a gente é sim fonte de águas amargas. É que a palavra fala que a gente tem que ter conversas amistosas e agradáveis, né? Para ter respostas positivas para as pessoas. Porque muitas vezes você não percebe, mas você leva as pessoas que estão à sua volta na direção contrária ao que Deus te ensina. Às vezes Deus te dá a direção, às vezes Deus já te deu a palavra, Deus já colocou no seu coração. E aí uma pessoa se aproxima de você com algum problema, e ao invés de você compartilhar a palavra de Deus, de você consolar essa pessoa, de você motivar, levantar essa pessoa que está caída, trazer para essa pessoa, uma fé, uma esperança, muitas vezes você usa palavras contrárias, palavras negativas, você abre espaço para que a sua boca seja usada pelo maligno. E aí você desmotiva a pessoa, e aí você enfatiza mais o problema, e aí você começa a trazer mais problemas como exemplos de pessoas que viveram as mesmas coisas, e aí você começa a disputar com a pessoa quem tem mais problema, porque, nossa, você não sabe o que eu passei, e começa a contar esse tipo de situação e viver esse tipo de situação. E com tudo isso, você atrai para você mesmo coisas negativas, porque Deus não se agrada de quem conhece a verdade e não compartilha, daqueles que não levam fé e esperança para os seus irmãos, daqueles que não levantam, que não ajudam, porque muitas vezes as pessoas pensam que a ajuda é só doar alimento. Irmãos, hoje, no mundo em que estamos, onde as pessoas estão todas com a alma ferida, lacerada, onde as pessoas não têm um verdadeiro alimento para a alma, onde as pessoas se anestesiam de drogas, onde as pessoas se anestesiam de falsas ilusões na timeline, as pessoas assistem séries, assistem filmes, elas se iludem com comédia, com distrações para fugir da própria dor. Se nós que conhecemos a verdade, que nós temos contato direto com Deus, se a gente não ajudar essas pessoas a alimentar a alma delas com a fé verdadeira no Salvador, o que nós estamos de fato fazendo? Professando uma fé aonde? O rio de água doce, a palavra de Deus diz isso. O rio de águas doces não sai água salgada. Então se a sua boca é para abençoar, ela não pode amaldiçoar. Você não pode levar para a vida das pessoas conversas que direcionem essas pessoas a tomarem decisões errôneas. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se não sabe o que dizer, ore. Se não tem na sua mente nesse momento um conselho para dar, ore. Se você em algum momento não consegue identificar, ore para que Deus te ajude a identificar que você está dando conselhos errados, que você está participando de conversas erradas, que você está se posicionando de maneira errada, porque nós devemos cumprir cada uma das coisas que Deus nos orienta. Gente, cada uma das palavras que tem nas Escrituras é para o nosso bem. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de duas coisas extremamente importantes: viver bem nessa terra e garantir a nossa salvação pós-vida. Porque pós-vida não, porque Jesus fala de vida eterna. Mas o que eu estou querendo dizer para você nesse momento é que você precisa se posicionar. E se posicionar da maneira correta. Não diga que tem fé em Deus de maneira hipócrita, apenas quando você precisa ou apenas como uma bengala que você se apoia. Posicione-se da maneira correta, em oração, cuidando dos seus pensamentos, das suas palavras, cuidando do seu comportamento, cuidando daquilo que você faz. E se você não consegue identificar seus próprios erros, comportamentos, se não consegue identificar o que vem fazendo, como corrigir o que você precisa corrigir, como organizar a sua casa do lado de dentro, mas também do lado de fora, então ore. Comece orando, ajoelhe na sua casa e ore. E agora nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você feche os seus olhos, que você se conecte em Deus e que você tome posse dessa oração. Porque Deus vai sim até você e vai agir. Tome posse de que você não está ouvindo essa palavra por acaso. Deus vai te ajudar a solucionar e arrumar a sua casa. Tá bom? Então feche os seus olhos, deixa eu orar por você.
Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento, Senhor, a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, essa pessoa precisa se posicionar. Então, que em nome de Jesus, o Senhor mova céus e terras a favor dessa vida. Fortaleça essa pessoa espiritualmente para que ela comece a orar com frequência, para que ela possa apresentar todas as áreas da vida dela. Ajude, Senhor, essa pessoa a eliminar pensamentos negativos, a se posicionar com gratidão, a corrigir os comportamentos, Senhor, e a saber a hora certa de falar, de agir, tendo, Senhor, palavras abençoadas para o próximo. Que em nome de Jesus, a partir dessa oração, essa pessoa possa corrigir o que está errado, arrumar a casa, Senhor, arrumar o coração, arrumar as palavras e o comportamento, que ela possa sair desse comodismo, desse conformismo, que o Senhor possa arrancar todo o espírito de comodidade, todo o espírito, Senhor, que quer manter essa pessoa parada, que quer deixar essa pessoa, Senhor, dentro de uma frequência negativa, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer uma limpeza espiritual, fortalecendo ela e conduzindo ela a um novo posicionamento. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você confirma com o seu amém.